Eu posso mostrar também vídeos? Sim, é possível? podes. Já estamos no ar. Vou-te apresentar e assim. Sim, podes mostrar. Ora, boa tarde a todos. Hoje estamos com a Patrícia e os caretos de Pudense. Até tenho um aqui. Assim, uma pequena decoração que eu arranjei para o dia 2. Então, vou passar a apresentar a Patrícia. A Patrícia Cordeiro é natural de Macedo Cavaleiros. Socióloga, formada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, concluiu a licenciatura com o seminário em Práticas, Dinâmicas e Políticas Culturais. Frequentou o mestrado em Gestão Cultural na Universidade de Barcelona e, através do programa Erasmus, a Universidade de Bolonha, em 2009. Tem formação em Inventário de Património Cultural e Material pela DGPC, Universidade Aberta. Elaborou o pedido de inscrição da Festa do Carnaval dos Caretos de Pudense no Inventário Nacional de Património Cultural e Material, bem como o da candidatura do Carnaval de Pudense à lista representativa do Património Cultural e Material da Humanidade. Concluiu recentemente a elaboração de 2 pedidos de inventário, PCI, proposta de inscrição dos Cuscos, de Bragança, para a Câmara Municipal de Bragança, e da Festa dos Caretos, dos Rapazes e de Santo Estevão da Torre de Dona Chama, no âmbito do Programa de Tradições da Fundação EDP. Depois, mais tarde na nossa conversa, ainda te vou perguntar aqui umas coisinhas do Cuscos, que eu fui ver uma exposição. Ok. Eu fui ver uma exposição sobre os Cuscos em Bragança. Pois, provavelmente organizada por mim também, para o Centro Cultural Adriano Moreira. Sim, sim, no Centro Cultural, já sim. Foi em 2017? Sim, já foi há algum tempo já. E eu fui lá e gostei muito. Pronto. Desenhou as ações do Plano de Salvaguarda do Carnaval de Pudense e acompanha a sua implementação no âmbito de um projeto financiado pelo programa Valorizar, de que é promotora de STEC. Participou no Projeto Nacional de Investigação Criatur, desenvolver destinos de turismo criativo em cidades de pequena dimensão e áreas rurais, e é responsável pela integração dos Cuscos de Bragança no projeto Onde Fica o Melhor do Mediterrâneo, dinamizado pela Rede da Dieta Mediterrânica. Foi consultora externa da IPI Consulting Network, para a qual desenvolveu a candidatura das práticas e manifestações do culto a Nossa Senhora da Nazaré à lista representativa do Património Cultural e Material da Humanidade, atualmente em avaliação pela Comissão Nacional da Unesco. Tem participado em conferências e seminários relacionados com as temáticas de património cultural e material, as tradições festivas, a gastronomia e o turismo. É técnica de património, turismo e bem-estar no Laboratório Colaborativo MOR, Montanhas de Investigação em Bragança, e aluna de doutoramento em médias digitais na FEUP. Muito obrigada, Patrícia. É verdade. É tudo verdade. É tudo verdade. Por estares aqui connosco, por teres aceito este convite da escola. Ficamos muito agradecidos. Eu gosto muito deste tema e por isso estou muito agradecida por teres aceito, e a escola também, por estares aqui connosco e vires mostrar este património tão bonito e tão importante de Trás-os-Montes. Aqui é a minha terra. Portanto, é isso. Agora, não sei se está tudo bem com a ligação. Espero que sim. Que a Patrícia está assim, congelada. E pode estar com alguns problemas de ligação. Vamos lá ver se ela aparece.
Pois é uma ligação assim mais frágil e por isso agora estou aqui sozinha, mas ela já vem daqui um bocadinho. E já torna a entrar. Cá está. Pois, isso no início está muito mau tempo e a minha internet está um bocadinho intermitente. Não te preocupes, já está tudo ok, por isso podes começar. Ok. Portanto, eu agradeço também o convite. Já há muito tempo, e por causa desta situação pandémica, que não falava publicamente desta temática dos caretos, ainda por cima, depois de um longo período de trabalho e de reconhecimento que conseguimos obter no ano passado, vai fazer agora um ano em dezembro. Ainda tivemos a sorte de, antes do confinamento, podermos festejar o Carnaval lá em Podense, não é? Já depois desse reconhecimento da Unesco, foi uma sorte. Mas, entretanto, claro, estamos todos à espera que esta situação passe, porque ela tem realmente um impacto muito grande no património cultural e material, não é? Tem. São manifestações culturais que passam sobretudo por este convívio, pela tudo menos o distanciamento social. E então a sobrevivência de muitas das nossas festas depende precisamente disso, da possibilidade de nos podermos juntar. E por isso esperemos que esta situação toda passe rápido e voltemos a poder comemorá-las e realizá-las. Eu vou contar um bocadinho da história dos caretos, mas eu vou começar ao contrário, precisamente porque este reconhecimento foi há pouco tempo e porque aquele vídeo que nós submetemos com a candidatura dos caretos traduz, a meu ver, bem aquilo que é a função e a importância desta festividade ainda hoje para Podense e que é também para o nosso país, na sua representatividade nestas listas do património da humanidade. Eu vou mostrar inicialmente, e se a internet me permitir, a notícia do reconhecimento, porque houve vários vídeos dela, mas há um que eu acho que é particularmente interessante. Vou tentar partilhar a tela do vídeo. E por aqui play. Se não estiver a funcionar bem, por favor, diga. Está bem. Ele não tem som. Ele costuma ter som? Não tem som. Não. Pronto. Provavelmente tem a ver com o compartilhamento. Certo. Sim. Tudo bem, não há problema. Eu não sei como é que se pode fazer aqui o compartilhamento também do áudio do vídeo da internet, mas compartilhar. Não faz mal. A importância deste vídeo para mim está no discurso que o Sr. Presidente da Câmara na altura fez, o Dr. Benjamin Rodrigues, que fala das consequências do despovoamento. Quer dizer, há muitas manifestações culturais importantes em Portugal e que são muito representativas do que é a nossa identidade cultural, mas neste caso específico também estávamos a dar as comunidades pequenas e a ruralidade e o despovoamento e o impacto que isso tem na forma como vivemos no interior do país. E por isso, para mim, é muito importante esta candidatura, precisamente porque revela a capacidade ou dá às pequenas localidades a importância que elas têm efetivamente para todos nós, não é? Não só a nível emocional, quando regressamos às aldeias no verão ou no Natal para ver os nossos familiares, mas também pela projeção e pela dinâmica que elas podem gerar para o país.
E o Carnaval de Podense tem sido isso, para a região, para Podense, para Macedo e também para a região transmontana, e neste momento tem toda a capacidade para representar também o país lá fora. Eu vou então depois desta pequena introdução, e já que não posso mostrar os vídeos, que depois também as pessoas podem ver na internet, eles estão todos publicados na Sim, Patrícia, e depois... Desculpa, Patrícia, depois envias-me um link e eu coloco na descrição. Sim. E as pessoas poderão ver mesmo quando eu publicar o vídeo no YouTube e podem... e esse vídeo e outros que achares pertinentes podes depois enviar-me por e-mail. Certo, ok, muito bem. Vou alterar só aqui para mostrar uma pequena apresentação. Que eu não sei se está a funcionar agora. Tens que passar. Já está, acho que já está. Já, agora já. Pronto. Continuo a ver. Desculpem lá a minha iliteracia digital, estas plataformas, uma pessoa vai usando, mas... Vemos o Carnaval dos Caretos de Podense aqui com um lindo careto de 1960. Ótimo, pronto, era aí que eu queria precisamente estar. Esta é uma pequena descrição desta festividade. Este painel é um painel cronológico que foi criado na altura em que se fez o inventário para a inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural e Material e que resume, no fundo, historicamente, aqueles momentos que foram ao longo do tempo sendo marcantes para Podense e depois, obviamente, também para o Carnaval e para as festas. É importante termos a noção de que estas tradições elas evoluem ao longo do tempo, de acordo com as condições sociodemográficas de cada localidade e do país de forma mais global. Tudo que acontece fora das aldeias também tem influência na forma como são vividas estas festas e as aldeias. Esta pequena cronologia começa em 1900, ali no final no início do século XX. Há um etnógrafo muito importante para nós, para a região transmontana, que é o Abade Bassal, que vai fazer uma importante recolha, muito extensa, até para os arqueólogos é ainda uma boa referência. Vai fazer uma extensíssima descrição de que é o património cultural em toda a região e descreve também muitas festividades de património cultural e material, e é ele o primeiro a falar destas festividades dos caretos. Depois, e de uma forma mais sistemática, o primeiro livro que surge publicado que resume as festas e os rituais de inverno em Trás-os-Montes é o Máscaras e Mascarados de Trás-os-Montes de Dom Sebastião de Senha. E é aí que nós encontramos o primeiro registro fotográfico de um careto de Podense. E é muito curioso olhar para esta fotografia ainda a preto e branco e perceber o quanto ela é muito semelhante, não é, àquilo que ainda hoje vemos, embora já tenham passado tantas décadas. Não seria assim seguramente há 100 ou 200 ou 400 anos, mas houve aqui um grande esforço por parte da população, das populações, por manterem estes trajes e estas máscaras e a forma como se vestiam. Não houve grandes alterações nesse aspecto. Depois, as transformações mais radicais acontecem precisamente aqui em meados do século, quando se alteram completamente as rotinas e a forma, e a demografia e as condições de vida no interior do país. Nós atravessamos ali, e é conhecido, não é? Um período grande de imigração, que é provocada por vários motivos. E essa imigração vai ter uma influência muito grande na festa do Carnaval de Podense, que era protagonizada por rapazes, e que deixa de ter esses rapazes disponíveis, não é? Porque eles imigram, vão para fora,
por causa da ditadura, por causa da guerra colonial ou para fugir a ela, e por causa das condições de vida, não é? Que no interior do país e na dependência até àquele momento exclusivamente dos trabalhos agrícolas se torna muito difícil. É nesse contexto de quase perda destas, elas também perdem muito o sentido. Eram festas, e esta do Carnaval particularmente, que tinha uma função de marcar o tempo na vida dos rapazes, na vida da aldeia, e que naquele momento, pela alteração dos modos e dos costumes próprios dos anos 50, 60 e 70, uma moderação muito maior destes costumes, uma diluição até às vezes daquilo que eram as restrições e os papéis dos jovens naquele momento passam a ser um bocadinho diferentes. E esta festa que promovia no fundo uma interação quase única e que não era permitida de maneira nenhuma no resto do ano entre os rapazes e as raparigas deixa de ser o único momento ou o momento mais propício para esse contacto. São os etnógrafos fundadores da antropologia portuguesa que no início dos anos 60 vão registar essas alterações e vão registar no fundo o que é que ainda em Trás-os-Montes sobrevivia naquela altura, e há dois trabalhos muito importantes. O primeiro é o livro do Benjamin Pereira, do falecido Benjamin Pereira, que perdemos já há cerca de um ano, e que se chama Máscaras Portuguesas. E nele ele reúne uma série de fotografias também sobre os rituais, não já só sobre as máscaras, como tinha sido o caso do Dom Sebastião de Sanho, mas sobre todas as festividades que ainda sobreviviam, que vai categorizar ao longo do ciclo de inverno. Este livro tem um impacto muito grande na realizadora Noémia Delgado, e ela vai fazer um filme muito importante chamado Máscaras, que também podem ver no YouTube e que vai registar os últimos, ou naquela altura, as pessoas que ainda estavam a fazer estas festividades. No caso específico de Pudense, no filme aparecem apenas naqueles dias três mascarados. E isso vai ter um grande impacto naquele momento para as pessoas da aldeia, não é? A interrogação do porquê uma equipa de filmagens estar a filmar uma festividade que ainda por cima vinha perdendo a sua força e o seu significado. E é esse movimento do interesse dos etnógrafos e dos investigadores desse momento que vai transmitir no fundo, ou que vai influenciar de alguma maneira, ainda que não de uma forma direta, a revalorização daquele património cultural, daquilo que depois vai ser considerado um património cultural que não se podia perder. É muito importante também que o filme aconteça numa fase de transição da ditadura para a democracia. Surgem nessa altura, no pós 25 de Abril, uma série de movimentos nas aldeias, e no caso de Pudense aparece a Associação dos Caretos, a Associação de Melhoramentos de Festas e Feiras, dentro da qual vai surgir um núcleo de pessoas que vão promover o Carnaval. E é muito curioso que depois, mais tarde, quando se forma a Associação dos Caretos de Pudense, e ainda naqueles primeiros estatutos da Associação de Melhoramentos de Festas e Feiras de Pudense, se descreva como, ou seja
descrita como uma missão fundamental da associação, promover e proteger e não deixar perder o Carnaval e aquela festa tão identitária para aquela aldeia. É a partir daí, desse conjunto de pessoas, desse núcleo de pessoas que vão dinamizando e que se vão movimentando e surgindo oportunidades para a saída do grupo fora da aldeia e que vai levar, no fundo, a imagem do Carnaval de Podense, dos caretos de Podense, da aldeia e depois gradualmente de Macedo e de Trás-os-Montes a outros lugares do país e depois do mundo. Inicialmente há um convite que recebem em 1985 e 86 para participarem nas jornadas do grupo etnográfico de Coimbra, da Universidade de Coimbra, e pronto, e a partir daí há um longo currículo de viagens e de representações do grupo de caretos em vários eventos de todo o país e de carnavais ou festividades que juntam manifestações de folclore de vários países durante aos anos 2000. Há ali um percurso muito intenso de viagens e de saídas para fora. Deixem-me só fazer aqui uma pausa muito pequenina. É neste contexto, não é? Como eu ainda, quando estas coisas todas estão a acontecer, sou primeiro uma criança e depois uma adolescente, no meu regresso a Trás-os-Montes e quando começo a trabalhar aqui em Macedo, há um momento em que neste cruzamento com a Associação dos Caretos surge esta vontade de se fazer o inventário, a inscrição no inventário, já com o objetivo e com a perspectiva da inscrição nas listas do património da Unesco. É uma vontade expressa do presidente da Associação dos Caretos, o António Carneiro, que desde o início faz parte desse núcleo de pessoas que criou o grupo de caretos logo dentro daquele grupo que cria a Associação de Melhoramentos e Feiras nos anos 80. E a partir daí foi um longo caminho de muito trabalho, não é? De recolha, de documentação, de fundamentação deste pedido de inscrição inicialmente e depois da candidatura à Unesco. É importante dizer que naquela altura, em 2014, quando começamos a fazer o inventário, o Inventário Nacional do Património Cultural e Material tinha sido implementado em Portugal apenas em 2009. A Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural e Material da Unesco é publicada em 2003 e em 2009 começa a ser então implementado o inventário. É importante dizer ainda que a inscrição no inventário é um requisito absolutamente fundamental para prosseguir depois com uma candidatura à Unesco, então tivemos que começar por aí, por esse trabalho. Este processo de inventário foi um longo trabalho de recolha desta história cronológica, da documentação que existia para a contar, dos testemunhos das pessoas e que depois são visíveis naqueles vídeos de apresentação, quer para o inventário, quer para a Unesco, e que estão disponíveis todos online, na internet, na página da Unesco e na plataforma do inventário, que é uma matriz PCI, da DGPC. E, entretanto, queria mostrar-vos aqui mais também um bocadinho do que foi o percurso pós-inventário e aquele período entre a inscrição no inventário e
a Unesco. Vou partilhar aqui uma outra página. Patrícia, entretanto, portanto, o que é que tu disseste que está na internet? É o processo de... Sim, que é o que eu vou mostrar agora. Okay. Vou já mostrar para poderem ver onde encontrá-lo. Porque isso é muito interessante, não é? Poder estar disponível, todo o processo. É uma das funções também da inventariação. Okay. Isto que estamos a ver agora aqui é uma apresentação que eu preparei, não é o link direto para lá, mas esta é um print screen da plataforma. Uhum. Esta é a plataforma. Agora está um bocadinho diferente, mas reúnem-se ali as várias manifestações de património cultural que são inventariadas em Portugal. Este processo de inventário é realmente uma coisa um bocadinho mais exigente, do ponto de vista de trabalho. Quando dizemos inventário, é inventariar tudo que estiver disponível e que nos permita contar a história daquela manifestação cultural. Por isso, às vezes, é um trabalho longo, muito exigente e muito exaustivo, e às vezes o reconhecimento também é demorado, porque os períodos de avaliação depois de toda aquela documentação que reunimos é também muito longo. O processo dos caretos, aliás, na altura que eu fiz este print screen, vê-se ali que ainda estava em avaliação, ainda não tinha sido oficialmente reconhecido. Mas clicando nesta imagem, que é que aparece logo na plataforma do Matriz ou em cada uma delas, depois vamos entrar numa base de dados onde estão todos os documentos que fazem parte do inventário. E essa documentação está toda acessível, fotografias, vídeos, formulários, todo o plano de salvaguarda que é elaborado para a manutenção, não é? O plano de salvaguarda, que eu também já vou falar daqui a bocadinho, tem muito a ver com as medidas que o promotor da candidatura vai implementar para salvaguardar aquele património cultural. Aqui depois é uma notícia sobre o período de abertura de consulta pública, depois, que é o primeiro passo da avaliação da DGPC, e depois então o reconhecimento através de um Diário da República que é publicado e a partir do qual depois se reconhece oficialmente como património material inscrito no Inventário Nacional Português. Falo um bocadinho, entretanto, do plano de salvaguarda antes de partirmos para a candidatura da Unesco, porque este plano de salvaguarda está muito relacionado com estas medidas que se enquadram dentro da identificação, da documentação, da pesquisa, da proteção, da promoção, da valorização, da transmissão e da educação. É muito importante dizer que a Associação dos Caretos e também o município de Macedo tiveram este papel muito importante de dinamizar e de criarem a Casa do Careto, que permitiu albergar aqui muitas destas medidas, por iniciativa da associação. Aquela casa museu foi feita e foi recuperado o edifício no que era a antiga escola primária, e até hoje é o centro, não é, das visitas, de quem visita Podense. É um ponto fundamental para, durante o ano, qualquer pessoa ir lá e perceber um bocadinho do que é a festa, para depois, pronto, regressarem no Carnaval e estarem lá. Aqui tem algumas, esta documentação do património associado faz parte também da candidatura e são os objetos aqui catalogados para o inventário e que lá estão em exibição. Faz parte também do património cultural e material os saberes fazeres que são associados às manifestações. Neste caso temos aqui
visualização de como é que é este processo de fazer uma máscara, como é que é o processo de se fazerem as franjas para os fatos dos caretos, que é uma das coisas que ainda se faz manualmente em Podense e é muito trabalhoso fazer. E depois, a partir deste momento, começamos então um processo de inscrição do Carnaval na lista da Unesco, que aqui nos levava a imaginar, não é, como é que seria entrar nesta lista dos carnavais pelo mundo fora. Nesta altura, a Unesco publicou precisamente em fevereiro de 2017 uma lista dos 14 carnavais que na altura estavam inscritos nas listas do Património Material da Humanidade e pronto, foi também a primeira vez, foi em março de 2017 que apresentamos a primeira proposta de inscrição do Carnaval de Podense nas listas da Unesco. Eu vou só passar aqui muito rapidamente também os objetivos da candidatura, que são muito importantes e que têm, sobretudo, a ver com este reconhecimento também do esforço que a própria comunidade podense, fruto do empenho individual e coletivo da mesma, desenvolveu ao longo de décadas. É também esta história que se reconhece com a candidatura à Unesco. Aquilo que eu dizia no início, às vezes vemos as aldeias tão despovoadas, tão despidas de força anímica, que estamos sempre à espera ou a aguardar que as iniciativas de valorização venham de fora, quando elas às vezes podem surgir de dentro, embora seja precisa uma força muito grande para depois as levar a cabo. Mas a candidatura deles, neste caso, tinha muito a ver com isso, com esse reconhecimento. E depois chegou então a oportunidade de submetermos a candidatura em 2018. Foi quando, na segunda vez que apresentamos uma proposta de inscrição à Unesco, a Comissão Nacional da Unesco considerou que estava em condições de ser apresentada à Unesco, e depois foi um ano e meio de espera de avaliação e finalmente em 2019, em dezembro de 2019, comemoramos aquele momento que eu vos queria mostrar no início, do reconhecimento na Colômbia, em Bogotá, da adoção daquele... É publicado um mês antes da reunião do Comitê Intergovernamental uma avaliação, que na altura também foi divulgada e também está online. A candidatura foi na altura considerada pelos especialistas e pelos avaliadores exemplar. Um dos pontos referia também isto, e esse reconhecimento, e depois essa avaliação é proposta ao Comitê Intergovernamental, que vai reunir um mês depois, que seja adotada, e foi isso que foi declarado no dia 12 de dezembro de 2019, a adoção da inscrição do Carnaval de Podense na lista representativa do Património Cultural e Material da Humanidade. Não sei se quer colocar-me alguma questão. Estou a ouvir. Eu, entretanto, não sei se nós temos alguma interação da parte das pessoas que nos estão a ver. Para já temos muitas pessoas que nos estão a ver e a ouvir. Está a ser muito concorrido esta live. Depois tenho a dizer à pessoa que perguntou onde eu comprei o pino, foi na Casa Museu, quando fui a um dos carnavais. Na Casa do Careto. Sim, na Casa do Careto. Portanto, quando fui ao carnaval, que já não sei se foi, acho que foi há 2 anos, mas foi há relativamente pouco tempo, tinha lá à venda estes pinos, que creio que é uma senhora da aldeia que faz.
Portanto, sim, isso também é uma das questões, quer dizer, as candidaturas à Unesco têm, para mim, não, nem todos podemos ver este reconhecimento da mesma forma, ou nem todos vemos este reconhecimento da mesma forma, e há muitas pessoas muito críticas das listas de património da Unesco e com alguma legitimidade. Às vezes devemos também considerar ter em consideração algumas das questões que esta inscrição nas listas nos colocam, os desafios que isso nos coloca. Mas uma das coisas que eu considero que é muito importante é mesmo a valorização do património cultural também abranger ou acarretar depois a valorização de outras dinâmicas económicas que geram benefício para as pessoas nas aldeias, e isso pode ter alguns aspectos negativos e nós devemos ter alguns cuidados, mas é efetivamente de dinâmicas económicas que as nossas aldeias precisam para a sua manutenção. Eu já nem digo para se desenvolverem, não vão ter uma evolução demográfica em crescimento, mas para pelo menos conseguirmos manter as aldeias que temos, as famílias que temos lá a viver e o rejuvenescimento daquelas populações. Eu acho que tem muito valor o facto de ser feito por alguém da aldeia. Não é uma coisa que é obtida porque é feita por alguém. E mesmo os cascóis que estavam lá, os gorros, haviam os gorros, vende muito, portanto a loja estava sempre muito cheia. Por exemplo, eles tinham os gorros muito giros, já não havia, já só havia de outros, porque as pessoas realmente vão e gostam de trazer uma lembrança e trazem uma lembrança de lá, de uma pessoa, de alguém que fez algo, não é? É muito giro. Patrícia, queres tirar esta apresentação ou ainda vais mostrar mais alguma coisa? Não, esta tinha aqui mesmo era já o final. Pois, tinha aqui os vídeos para mostrar, mas não é possível vê-los agora, por isso podemos sair do modo de apresentação ou de partilha mas de tela. Mas se quiseres, também me podes enviar e eu tentar colocá-los, a ver se dá som, não sei se dará. Pronto, há aqui um link que eu vou partilhar aqui para ver se é possível que vocês consigam. Portanto, uma Diana Lima, que eu não sei quem é, mas agradeço à Diana pela pergunta, ela perguntou se existe algum local onde ter acesso a esta cronologia que tu tão bem mostraste. Suponho que é tua, não é? Sim, ela está publicada no inventário, faz parte, é um dos documentos do inventário, sim. Pronto, então, que bom, porque... No matriz PCI, Agora deixa-me ver se eu consigo. Sim, podes falar. Sim, na matriz PCI, ao clicarem numa das manifestações culturais, vai aparecer uma listagem de documentação, de toda a documentação submetida com as candidaturas e as inscrições. E é possível fazer o download de todos os documentos. Bem, assim como no site da Unesco sim, também. Ora bem, tu enviaste-me um link, eu já abri aqui o link, vou compartilhar, a ver se conseguimos compartilhar então o vídeo através... O vídeo da candidatura, ok. Do meu, vamos lá ver. Aqui. Já estás a ver, não já? Sim. Pronto, vamos ver. Ouves? Não. Não? Então há qualquer coisa aqui, deixa eu ver. Sim, eu acho que se ouve muito baixinho. É? E assim? Não. Não. Estava aqui a tentar a ver se resolvia um problema. E acabei por fazer aqui uma asneira. Deixa cá ver outra vez. Vou voltar. Portanto, eu vou falando, entretanto,
muitas pessoas se questionam sobre esta questão do plano de salvaguarda e porque é precisamente na candidatura à Unesco o ponto que eles consideram de mais relevância. Há aqui uma situação curiosa ou se calhar desconhecida das pessoas, que é todo o trabalho desta recolha histórica ou de caráter mais etnográfico é feita para o inventário. É também criado um documento onde se defende o promotor e a capacidade do promotor, que naquele caso do inventário foi a Associação dos Caretos, apoiada pelo município, e as medidas de salvaguarda que ambos vão desenvolver ao longo do tempo. É muito importante e esta é uma coisa que está regulamentada nas diretivas operacionais da Unesco e que eles defendem muito. Quando há candidaturas deste género às listas de património, a avaliação não é sobre se aquela manifestação cultural é património cultural e material ou não. Isso é muito importante, porque quer dizer, não cabe à Unesco definir o que é para as suas comunidades e para as comunidades do mundo fora, o que é o património cultural. As listas não têm esse papel e nem poderiam tê-lo, não seria muito justo que assim fosse. E por isso, quando há candidaturas rejeitadas ou que não são reconhecidas naquele momento, isso tem muito a ver com o cumprimento de outros requisitos e não da rejeição, porque não se considera que seja ou que se enquadre como património cultural e material. Cabe ao próprio país fazer esse reconhecimento e por isso é que existem os inventários de património nacional e discussões nacionais sobre o que é património cultural e material ou não. Então, nesse sentido, depois desse trabalho estar feito, é que é submetida a uma candidatura à Unesco e o que a candidatura vai reconhecer efetivamente é o papel que aqueles promotores têm tido para a salvaguarda daquele património cultural e a sua capacidade de o salvaguardar para o futuro. Essa é a importância do reconhecimento das listas. E é importante fazer esta distinção, não é? De que nunca as listas servem para classificar, para dizer isto é património e isto não é. Não é isso que acontece. Muita da polémica em torno do património cultural, até do próprio conceito, não é? Tem a ver com isso. E, mais uma vez, isso é uma das coisas que eu considero muito positiva na forma como estão formuladas e regulamentadas as inscrições nas listas, porque atribuem às comunidades essa responsabilidade de definirem o que é para elas o seu património cultural e material, o que é que elas vão fazer para o proteger, etc. Sim. E sim, até a própria gestão dos conflitos que possam surgir. Foi muito interessante. No ano passado, pela primeira vez, saiu da lista uma manifestação cultural. Eu tinha aqui um pequeno vídeo sobre os 10 anos da Convenção, que infelizmente não podemos mostrar, porque a Unesco fez uma plataforma muito interessante e que as pessoas podem consultar, que se chama Dive into Intangible Cultural Heritage, que é mergulhar no património cultural e material. E criou uma plataforma que relaciona em categorias e temáticas patrimónios de todo o mundo. Porque estas manifestações não são estáticas, nem são dinâmicas, nem muitas vezes são nossas, não é? Elas estão confinadas a um território, nós identificamos-las dentro da nossa região ou do nosso país com características específicas daquela zona, daquela aldeia, mas a sua relação com outras manifestações do mundo às vezes é muito evidente. E um exemplo muito bom disso é a gastronomia e os cuscos, por exemplo, que têm uma expressão em muitos países do mundo, não é? Independentemente da sua origem. Ou até da pizza, que está reconhecida como património cultural e material da humanidade, e há muitos países no mundo com uma versão diferente do que é a pizza. Parece quase uma anedota dizer isto, mas a verdade é que elas têm esta função, no fundo, de fazer esta ligação entre diferentes comunidades do mundo,
mas ao mesmo tempo sublinhar esta diversidade da criatividade humana e da cultura humana. E é nesse sentido que elas fazem, a meu ver, bem o seu papel. Depois já há outras questões mais difíceis de gerir. Por exemplo, e no caso da candidatura dos cadetes de Podense, isto não foi um processo linear. Não foi só ir percorrendo um caminho sempre a direito, não é? Tivemos alguns impasses, tivemos algumas dúvidas até de como se formulava aquela candidatura, com que condições e o que é que se incluía lá. Num dos primeiros contactos que eu tive com a DGPC, houve questões sobre se faria essa questão precisamente, mas isto ainda podemos considerá-lo património cultural, ou os processos de folclorização pelos quais passam muitas festividades já se fechou e isto é apenas uma encenação do passado, não é? Uhum. Essas questões vão-se colocando muito Sim. com o património cultural e material e sobretudo porque para algumas pessoas, e não é difícil de encontrar essas dúvidas, as tradições são cristalizações do passado, não é? Mas na realidade, e o Leite Vasconcelos dizia isso precisamente, que a tradição que não muda não sobrevive. Claro. Há uma imagem que eu agora já não faço isso noutras vezes, mas lembro-me perfeitamente disso, de começarem a aparecer fotografias de caretos, e temos aqui algumas nesta cronologia, com sapatilhas, calçavam sapatilhas, não é? Quando naquele careto dos anos 60 que vemos no livro das máscaras do Dom Sebastião Peçanha, eles estavam com uma bota e com meias rendadas e muitas pessoas na aldeia, muitos testemunhos dizem que havia uma certa maneira de se vestir aquele fato, que não se podia quebrar. Isso também faz parte da tradição. Mas até que ponto? Tudo isso tem uma fronteira um dia e é alterada um dia, não é? Será que o que é tradicional, o que é património cultural e material passa por isso? É apenas e só por isso? Ou pelo simbolismo e pelo significado que as pessoas atribuem a estarem juntas, a voltarem a vestir aqueles fatos depois de um ano longe da casa dos avós e dos tios? Sim. E é esta reconstituição familiar que o Carnaval ainda permite, não é? Essa discussão e esse diálogo é um diálogo interno da própria comunidade. São as pessoas que vão decidindo o que é que muda e o que é que fica igual. Exato, o que é que se mantém. exatamente. Aquilo é que se agarra, é aquilo que vai fazendo sempre para elas. Isso foi muito bonito para mim de ir assistindo e ainda ir acompanhando, porque esse diálogo nunca acaba. Nunca vai acabar e de certeza que daqui a 30 ou 40 anos estaremos a falar disso e os que hoje redefiniram o que é o Carnaval hoje vão estar a dizer que os daqui a 30 ou 40 anos que não estão a fazer coisa bem, não era assim que se fazia, não é? Isso é o que é de bonito no património cultural e material, essa dinâmica evolutiva. O que pode acontecer é nós não termos tempo suficiente de assimilar todas essas mudanças e de repente se perder todo esse significado, não é? Porque esta questão da transmissão geracional é importante, mas eu acho que há sempre alguém que fica ali. Eu gostava de ter mostrado o vídeo da candidatura precisamente por isso. Há um momento em que nós entrevistamos Mas eu vou colocá-lo na página da escola depois. E depois coloco na página da escola. Pois, ele está online, qualquer pessoa pode vê-lo. Está na página da Unesco no YouTube. Por isso fala, desculpa interromper. Mas aquele filme do Máscaras, que a Noémia Delgado fez, e
numa altura que de facto havia poucos. Neste pequeno vídeo de apresentação à Unesco, nós entrevistamos o presidente da Junta de Freguesia, que na altura tinha 10 ou 11 ou 12 ou 13 anos no máximo, e que explica que naquela altura efetivamente eram só eles os três, ele, um primo e um vizinho, não é? Que resistiram e por algum motivo ainda subsistiram em 2 ou 3 carnavais e nem deram conta que as filmagens para o filme tinham acontecido. E as razões eram aquelas, a imigração para a França e todas aquelas alterações dos costumes das aldeias. Mas há sempre alguém que se agarra a um bocadinho dessa estrutura que fazia tanto sentido para a comunidade e que voltam a animá-la e ao longo do tempo a alimentá-la. E no caso da impudência, a Associação dos Caretos foi absolutamente fundamental para isso. É reconhecidamente o promotor do Carnaval de Pudência e da manutenção ao longo destes anos todos daquela festividade. E hoje são sobretudo os imigrantes e os descendentes de fora que se comprometem a regressar, de quem depende o que será o futuro e o que será essa dinâmica evolutiva daquele património cultural e material. Foi muito bom ouvir-te, Patrícia, e acho que isso também se revela aqui nas pessoas que estão a comentar, estão a dar-te os parabéns por esta apresentação e por tudo o que disseste. Sim, eu também concordo com o que disseste. Deste diálogo é apaixonante e vê-se o amor e a paixão com que tu falas deste assunto, e isso também isso é importante, não é? Eu lembro-me quando fui ver o Carnaval, deve ter sido há 2 anos, depois eu segui para a minha aldeia, de lá fui para Carrazedo, e à noite fui ver o Carnaval em Carrazedo. E tudo o que tu estavas a falar, dessas escolhas que as comunidades fazem, o que é que vamos fazer no Carnaval, o que é que eles têm um Carnaval completamente diferente, têm o enterro do entrudo com um caixão e assim umas coisas muito macabras, e depois estouraram com o caixão, foi assim todo um momento noturno, muito diferente de Pudense, não é? Porque lá está, cada comunidade vai escolher aquilo que quer fazer em conjunto, não é? De um modo coletivo, é muito bonito. Eu também acho que é muito bonito. É engraçado porque eu, há bocadinho, quando estava a preparar aquilo que vos queria mostrar, e eu tenho tanta coisa que às vezes nem sei bem, eu escolho sempre, tento sempre escolher coisas diferentes cada vez que faço uma apresentação, porque a diversidade também de documentos que há sobre eles e que nos permitem contar esta história. Por acaso, acho que nunca tinha mostrado a cronologia, ela existe e está no inventário, mas nunca tinha usado desta forma. Mas estava à procura do vídeo da Unesco e encontrei um vídeo no YouTube que é de 2 professoras de inglês a reagirem ao vídeo. São 2 professoras portuguesas e que estão a ver o vídeo da candidatura e a reagir e a comentar sobre aquilo em inglês e para os seus alunos, possivelmente de inglês, ou os que as acompanham nesses momentos que fazem para o YouTube. E eu achei isso fabuloso, nunca me tinha passado pela cabeça que isso acontecesse, não é? E elas faziam comentários sobre a importância que era para elas, portuguesas, saber que uma manifestação cultural daquele tipo, que é representativa na realidade do interior do país, não é? Fazia parte da lista de património da humanidade, não é? Porque, claro que o fado deve fazer parte das manifestações culturais de um âmbito ou com uma abrangência identitária, se calhar mais comum a toda a gente, mas aquelas mais pequeninas também devem fazer, porque também são grandes, à sua maneira. E pronto,
nestas circunstâncias, eu acho sempre que conta muito a valorização das pequenas comunidades nestas candidaturas. Muito bem. Pronto, olha, já estamos aqui há 1 hora, não é? Mais ou menos. Pois. Correu num instante. Quero-te agradecer o ter estado connosco e a escola agradece-te também teres aceito o convite. Pronto, fico muito contente. Eu adoro o carnaval, não é? Sou uma apaixonada pelo carnaval e espero que Pudense continue. É uma grande festa, para quem ainda não foi deve ir ver, porque é uma festa muito bonita e como tem muita gente, não é? Tem ali uma animação enorme, portanto vê-se que as pessoas dão cada vez mais valor a este carnaval e acho que isso é muito importante. É muito importante até para as pessoas perceberem, porque nem toda a gente tem o mesmo tipo de conhecimento, não é? As pessoas, umas conhecem um carnaval, outras conhecem outro, então é importante também conhecer, lá está, pequenas comunidades que têm particularidades e que depois, quando nós vamos conhecer, pensamos, realmente, que bonito. Não é? Ok, obrigada pelo convite e pronto, e se tiverem algumas dúvidas, estou disponível para falar convosco outra vez. Pronto, vou parar a transmissão, mas ainda não saias daí, está bem? Bem. Obrigada a todos que estiveram connosco. Para a semana vamos ter um tema também muito interessante e muito relacionado também com o carnaval, por isso esperem, que é sobre o bestiário tradicional português. Por isso vamos ter um convidado que nos vai falar todos esses mitos estranhos que existem em Portugal e que às vezes a gente nem sequer sabe. Então esperem pela semana que vem.